O Marco Aurélio tomou uma decisão aí, diga lá. Ministro Marco Aurélio Mello negou hoje o pedido da Câmara dos Deputados, Reinaldo, para anular buscas feitas no gabinete do deputado Paulo Pereira da Silva do Solidariedade de São Paulo, Paulinho da Força, autorizadas pela Justiça de Primeira Instância. E na decisão ele alegou, ele evocou a decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou, né, a operação no gabinete da deputada Rejane Dias, né? Então, o que está acontecendo? Juízes de primeira instância estão autorizando mandados de busca e apreensão em gabinetes de deputados e senadores. Isto é uma excrescência, isto é uma violência, e eu já vou dizer por quê. Mas nós temos mais coisas a respeito. O próprio Aras, é ele que vem aqui em seguida, o próprio Aras se disse contra essas ações, o Valio Bene. Sim, ele disse ao grupo Prerrogativas que foi contra as ações de busca e apreensão no gabinete da deputada Rejane Dias, que é investigada por crimes na Secretaria Estadual de Educação do Piauí. Em debate com advogados, o Procurador-Geral da República disse: "Eu fui contra aquela busca e apreensão por falta de atualidade dos fatos. A busca e apreensão visava alcançar documentos de mais de 6 anos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando se votou uma questão de ordem sobre a ação penal 937 em 2018, proposta pelo ministro Roberto Barroso, pôs-se fim ao chamado foro especial para deputados e senadores, então eles têm foro no Supremo apenas para crimes cometidos no curso do mandato e em razão do mandato. As questões anteriores foram para a primeira instância. Eu fui contra essa mudança porque previa que ia ter confusão. São 17 mil juízes, entre juízes de primeiro grau estaduais e federais, 2 mil federais, o resto dos juízes estaduais. Evidentemente, você expõe deputados e senadores com mandato à sanha de delegados e juízes. Eles são pessoas más? Não, não são pessoas más, a grande maioria pode ser boa. Mas se uma percentagem pequena for ruim, você vai ter um festival de invasão do Congresso Nacional, né? Pela polícia. E é o que está acontecendo, infelizmente, o que está em curso. Acontece que há uma decisão anterior a essa de 2018, que é 2017, numa ação direta de inconstitucionalidade 5.526, que diz que ações cautelares diversas da prisão contra parlamentares que possam interferir no exercício do mandato têm de passar pelo crivo do STF, não pode ser só um juiz de primeira instância, e tem de ser submetido à própria casa, no caso a Câmara ou ao Senado. Então, a Câmara e o Senado, olha aqui, isso aqui vai interferir no mandato do deputado e senador. Né? Um mandado de busca e apreensão interfere no mandato do deputado e senador? É claro que sim, não é uma medida cautelar, mas interfere. Eu vou lá, eu sequestro o computador, eu tomo o celular, eu tomo documento, eu levo tudo. Porque o cara, quando ele chega para o mandado de busca e apreensão, ele não sabe o que ele pega o que ele encontra pela frente. Atrapalha o exercício do mandato. Mais ainda, como observou Augusto Aras, está certíssimo, mandado de busca e apreensão para coisas ocorridas muitas vezes. No caso do Paulinho, e olha que eu não tenho, a minha simpatia pelo Paulinho é negativa. Mas eram coisas de 2010 e 2012, de 10 e 8 anos. No caso da deputada Rejane, de 6 anos, 6 a 4 anos. No caso do Serra, quando tentaram lá atrás, de 10 anos. É uma excrescência. Mandar de busca e apreensão agora? Você invadiu o gabinete. No caso do Serra foi engraçado porque a denúncia foi oferecida no mesmo dia do mandado de busca e apreensão. Ele nem tinha prestado depoimento ainda. Então você denuncia o cara no mesmo dia que faz o mandado, sem ouvi-lo. Aliás, denúncia que foi aceita hoje, o que era absolutamente esperado, contra ele e contra a filha. Invadir gabinete de deputado e senador, porque não existe mais foro especial, expõe deputados e senadores às decisões de 17 mil juízes e sei lá quantos mil delegados de polícia. Insisto, podem ser 99% podem ser pessoas ótimas. Se 1% não for,
você ter o caos. E, aliás, acaba de me chegar aqui, Toffoli manda parar a investigação da Lava Jato paulista contra a Serra. Temos aí? Tenho sim. Diga aí, Valibene. O presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu em caráter liminar a investigação da Lava Jato paulista, que tem como alvo o senador José Serra. O ministro atendeu a um pedido da defesa do tucano, conduzida pela advogada Flávia Raal e pelo advogado Sepúlveda Pertence. A decisão de Toffoli também proíbe temporariamente o uso de materiais apreendidos pela operação. Bom, isso aqui é um caso absurdo, eu cantei aqui, de novo, veja, eu não falo da inocência do Paulinho, eu não falo da inocência do Serra, eu não falo da inocência da Regiane Dias, no caso estou falando de um cara do Solidariedade, do outro do PSDB, da outra do PT, eu não sou Deus, eu não sou juiz, eu não fico fazendo esse tipo de arbitragem. A questão não é essa, é saber se obedece ou não obedece à legalidade, né? Esse caso do Serra virou uma excrescência que ele passou a ser investigado pelo mesmo suposto crime em duas esferas distintas. Por uma certa lava-jato eleitoral que ninguém sabe o que é. Não existe lava-jato eleitoral. Isso é uma invenção. Isso faz parte desse espírito pega pra capar que está em curso no Brasil. Eu lamento muito que os ministros do Supremo, primeiro eu lamento que tenham mudado o foro especial no âmbito de uma simples questão de ordem. O foro especial, ele está na Constituição, teria de ser mudado por emenda constitucional. O Roberto Barroso propôs uma mudança em questão de ordem, os ministros toparam, por 6-5, acho. E aí nós temos essas aberrações. Porque aí não pode valer só para deputado e para senador, tem que valer para todo mundo. Em tese, um juiz de primeira instância pode mandar entrar no gabinete de ministro do Supremo. Ou não vai valer para ministro do Supremo? Ou pode mandar entrar em qualquer lugar. Desde que se descubra o suposto crime anterior, ou sei lá o quê. É uma aberração isso. A ficar as coisas como estão, um juiz de primeira instância pode impor medidas cautelares a deputados e senadores, impedindo o livre exercício do seu mandato, contrariando decisão do próprio Supremo. No caso, e quem acompanha o direito sabe do que eu estou falando, no caso da ação direta de inconstitucionalidade 5526. Decisões contraditórias. Mas por quê? Porque é o Supremo fazendo o que não deve. O papel do Supremo não é legislar. E, infelizmente, por sugestão do Roberto Barroso, o Supremo legislou e o Roberto Barroso sabe disso. Por quê? Porque o foro especial está garantido no texto constitucional. Aliás, isto é o que se chama a ética consequencialista aplicada ao direito. Isto é, eu estou pouco me lixando para o que diz a lei, eu vou pensar nas consequências. A consequência vai ser mais dureza contra a impunidade? Vai. Então eu vou e faço esta porcaria. Faz esta porcaria e está dando no que está dando. Um poder da República está sendo permanentemente invadido pela polícia. Olha aqui, sabe onde a polícia entra em parlamento? Em ditadura. Aí você faz uma acusação contra o deputado, contra o senador, não consegue meios de prova, então vai lá invadir o gabinete dele para ver se consegue alguma coisa. 10 anos depois do ocorrido. Quando o cara nem deputado ainda era, ou nem senador ainda era. Isso é uma piada. Isso é uma piada. O mandado de busca e apreensão virou um instrumento de humilhação do deputado e do senador.